Opa, tudo bem? Pois é, eu tava pensando aqui, gente, eu fiz um outro estudo aqui, bem interessante, sobre a igreja. Porque hoje em dia tem tantas igrejas com diversas nomenclaturas, né? E eu fiquei pensando, o que é a igreja? Aí, segundo a Bíblia, a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo em sua essência. A igreja, ela como corpo de Cristo, é um conceito profundamente enraizado lá nas Escrituras, abrangendo tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Aqui nesse estudo eu busco apresentar um panorama detalhado sobre como a igreja deve ser, segundo o que Cristo ensinou, o que os apóstolos estabeleceram e o que as Escrituras revelam sobre o seu funcionamento, os ministérios e o propósito. Então, vamos lá? Embora a palavra igreja ela não seja usada diretamente lá no Antigo Testamento, o conceito de um povo separado para Deus é muito evidente. Israel foi chamado para ser um povo santo. Em Êxodo 19, 5, 6, da versão King James, está escrito: Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu tesouro pessoal dentre todos os povos, pois toda a terra me pertence. A irmãzinha aqui, Pet, quer participar. Pois a toda a terra me pertence. Vós me sereis um reino de sacerdote e uma nação santa. Os profetas, eles frequentemente mencionavam a restauração do povo de Deus e sua relação com ele como um casamento. Exatamente, como um casamento. A igreja seria a noiva e Cristo o noivo. Em Isaías 54, 5, 8, na versão King James, está escrito: Pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. O Santo de Israel é Deus, né? Ele é chamado o Deus de toda a terra. Amém? E em Jeremias 31, 31, 34, também aqui da versão King James, está escrito: Eis que estão chegando os dias, afirma Yahvé, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Amém? Pois é, gente, a igreja, ela é, na verdade, a noiva de Cristo. No Novo Testamento, nós vemos a igreja como o corpo de Cristo. O Novo Testamento ele expande e esclarece o conceito da igreja como corpo, e está lá em Efésios 1, 22, 23. E tudo lhe sujeitou debaixo dos pés, na versão King James, tá? E tudo lhe sujeitou debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em toda e qualquer circunstância. A igreja, em 1 Coríntios 12, 12 e 27, é descrita como o corpo de Cristo,
Vamos ver aqui, 1 Coríntios 12 a 27. Do versículo 12 ao 27. Está escrito o seguinte, olha: porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo, pois todos somos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, porque também o corpo não é constituído apenas de um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se todo o corpo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Amém? E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. Amém? Aleluia! Então é isso aí, gente. A gente tem que entender que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Amém? A igreja sendo o corpo de Cristo. Vamos voltar aqui ao estudo. Continuando aqui, tá? Mudei a música por direitos autorais, tá, gente? Eu não sei se vocês estão escutando, tá? O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, são essenciais. Amém? Só um momento. Shhh. Os cachorrinhos aqui, tá? E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros em que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Amém? Enquanto os membros mais apresentáveis dispensem qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo. E olha, o que mais acontece nas igrejas hoje em dia é divisão, tá? É a dureza do coração do homem. O que é a dureza do coração do homem? É a incapacidade de perdoar, é o orgulho, é o ego. Isso tudo está embutido ali, tá? A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim de que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros regozijam, ou seja, ficam felizes com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Amém? Pois é, isso aqui está lá em 1 Coríntios 12 e 27, que eu acabei de ler para vocês, tá? E a igreja também é descrita como a noiva de Cristo, está em Efésios 5, 25 e 27, tá? Efésios 5, deixa eu colocar aqui, tá? Efésios 5, 25 a 27. Tá aqui, ó. Marido, cada um de vós amais a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar
da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Esses versículos também são usados aqui para os casais, né? Mas aqui já mostra que a igreja, ela é a noiva de Cristo. Ela é feita uma analogia em que ela é considerada a noiva de Cristo. Isso está também lá em Apocalipse. Apocalipse, tá? Para o pessoal aí que não tem muito conhecimento, mas alguns já devem conhecer isso, né? Acho que já está bem difundido. Significa revelação, tá? Apocalipse 19, 7 a 9. Vamos pôr aqui Apocalipse 19, 7 a 9. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e sua noiva já está preparada, ou seja, a igreja já está preparada, né? Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos da justiça dos santos, os atos de justiça dos santos. Quem são os santos? Aqueles que servem ao Senhor. Então o anjo me ordenou, escreve: bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: essas são exatas palavras de Deus. Essas são as exatas palavras de Deus. Ou seja, a igreja é a noiva de Cristo. Amém? E é também considerada o edifício de Deus. Está lá em 1 Coríntios. Vamos lá. 1 Coríntios 3. Aí vai do versículo 9 ao 17. Que está escrito o seguinte: porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi outorgada. Eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e o outro está edificado sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, ou seja, como se fosse um edifício, né? Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual Jesus Cristo. Se uma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém construir permanecer, este receberá recompensa. Ou seja, se a pessoa foi fiel a Deus, ele vai receber a recompensa. Entendeu? Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Tudo é analogia aqui na Bíblia, né? Que nesse caso, né? Ainda assim será salvo por alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que seu Espírito habita em vós? Está falando que o Espírito Santo habita dentro de vós. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, quer dizer, a pessoa prejudicar-se, né? Prejudicar seu corpo, prejudicar a igreja também, né? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se iluda. Se qualquer pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. Aqui mostra que a nossa sabedoria, perto da de Deus, é ínfima. Mas até o 17 nos compara, nos faz uma analogia como se fôssemos um edifício de Deus. E Deus mostra que nós somos santuário de Deus, que o Espírito habita em nós. Que quando todos nós nos reunimos, nós somos igreja. Amém? A casa espiritual e o sacerdócio santo. Que a igreja também é descrita como casa espiritual e sacerdócio santo. Está lá em 1 Pedro 2, 5, 9. Vamos lá, 1 Pedro
2, 5 a 9. Vós também, como pedras vivas, está falando da gente, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular. A pedra angular é Jesus Cristo, tá? Escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para nós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitam tornou-se a principal, a pedra angular. Amém? E vai até o 8 e 9 aqui, ó. E pedra de tropeço e rocha que causa queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Quem não crê, ele tropeça, né, na palavra, não tem conhecimento, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois, nós, os que creem, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vou até repetir que eu amo essa parte. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sim, sim, eu sou seu escravo, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Aleluia. Cristo é o fundamento da igreja. Amém? Isso está lá em 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém? É Jesus, gente. Não tem outro. E aqui também sobre a igreja, eu falo, um estudo aqui eu falo sobre os ministérios e as funções da igreja, né? Em Efésios 4, 11 e 12, destaco 5 funções ministeriais fundamentais, tá? Tá lá em Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, que foram os 13 apóstolos, né? Porque Paulo eu conto como o 13º, né? O último apóstolo. Apóstolo é um grupo fechado, tá? Porque Jesus ali, aqueles que foram designados como apóstolos para Jesus. A igreja hoje ela tem a doutrina dos apóstolos, mas ela não tem, a igreja não tem apóstolo igual na época de Jesus, que teve os 12 apóstolos iniciais e depois teve Paulo, que também foi apóstolo de Cristo. Então você pode contar ali os 12 apóstolos, mas na verdade, se contar tudo, foram 13, né? Que Paulo foi o 13º, né? Então tá aqui, ó, porque na hora que Judas saiu, aí entrou o... Gente, eu esqueço, acho que é Matias. Deixa eu só olhar aqui. Acho que foi Matias mesmo. Deixa eu só consultar aqui quem entrou. Exatamente, tá lá, Atos 1:26. Então tiraram sortes, né? Não sei como é que era, palitinho, não sei como é que era, 2 ou 1, não sei, né? E a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescido ao grupo dos 11 apóstolos, aí voltou a ser 12, né? Aí depois entrou Paulo, aí ficaram 13 apóstolos, mas inicialmente eram 12 apóstolos, tá?
Amém? Aí o que acontece aqui? O que eu estava falando? Os ministérios, né? Aí os ministérios da igreja está aqui em Efésios 4, 11 e 12. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres, com o objetivo de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, hoje não tem mais apóstolos, mas hoje em dia ainda tem evangelistas, pastores, mestres, né, da palavra, né, com o objetivo de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado. Cada um desses ministérios ele tem uma função específica para a edificação da igreja. Então, é isso que significa. Não é várias denominações, tá? Apesar de muitas doutrinas aí falarem isso, mas na verdade é o que o Paulo explica. Cada um dentro da igreja, que a igreja é uma só, é um corpo só. Cada um dentro de uma igreja tem uma função, igual o nosso pulmão tem a função aqui de mandar oxigênio para o sangue, o nosso coração de bombear sangue, o nosso cérebro de pensar, os nossos rins de filtrar. A igreja, cada membro do corpo aqui tem uma função específica para a edificação da igreja. E não há hierarquia, não segue o método nicolaísta, que é o método que por exemplo, a igreja católica segue, né? Bispo, arcebispo e tal, né? Não há a hierarquia, todo mundo ali está no mesmo nível. Entendeu? Não é aquele organograma igual muitas vezes você vê lá, por exemplo aqui, não estou querendo atacar nenhuma denominação, mas você vê lá, pastor presidente, vice-presidente, sei lá das quantas, aí tem uma hierarquia, né? Apesar de Deus ser um Deus de ordem, nesse caso aqui, está explicando que a igreja não segue o método nicolaísta, eles não têm ninguém acima de ninguém, tá? É uma cooperação, um cooperando com o outro, para que o corpo ele vai de forma mútua funcionando, né? Com todos os membros do corpo funcionando para um crescimento espiritual. Amém? É assim que funciona. Ninguém tem que se sobrepor ao outro. Na verdade, todo mundo tem que cooperar de igual modo. Desde vamos dizer assim, da pessoa que faz a limpeza da igreja, né? Das irmãs ou dos irmãos que fazem a limpeza, que cuidam dos carros lá fora, até o irmão que prega lá dentro, né? O pastor que prega lá em cima. O pastor não é mais do que o irmão que vigia o carro lá fora. O irmão que vigia o carro lá fora não é mais do que a irmã que cuida, por exemplo, da alimentação ou da faxina. É isso que está falando. Todo mundo faz a sua parte para o corpo funcionar em perfeita harmonia. É isso que significa. Aí aqui eu coloquei os fundamentos da igreja ideal, né? Ideal assim, que seria ideal, né? Doutrina fiel, Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Por isso que eu já falado que a igreja ela segue a doutrina dos apóstolos, mas não tem apóstolo na igreja, tá? Porque apóstolos eles foram designados pelo próprio Jesus em pessoa, tá? Amém? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. A igreja deve ser fundamentada na palavra de Deus, a Bíblia, mantendo a comunhão entre os irmãos e uma vida de oração constante. Tá? Devemos nos reunir e manter uma oração constante. Devemos ter uma unidade também, mas uma unidade de amor, tá? Em João 17, 21 a 23, a Bíblia, a versão King James, está escrito assim: a fim de que todos sejam um, e como tu estás em mim, Pai, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? Ou seja, todo mundo ali está com o mesmo pensamento, né? Todo mundo ali está... Jesus está falando ali que para que o corpo seja um, entendeu? Como tu, Pai, como tu estás em mim, Pai, e eu em ti, eles também estejam em nós, ou seja, todo mundo unido, união, unidade entre cristãos, tá?
Porque as divisões, elas enfraquecem o testemunho da igreja. O que mais vê às vezes em algumas igrejas, falsos profetas também, ficam assim: ah lá, na minha igreja tinha... Eu já ouvi isso, tá, gente? Na minha igreja tinha 200 irmãos, aí chegou fulano lá e saiu da igreja e levou com ele 50 irmãos. Esse tipo de assunto, isso é divisão. Isso aí não tem nada de espiritual, não tem nada de igreja, porque a igreja, ela tem que ser unida, tá? As divisões, elas enfraquecem o testemunho da igreja. A questão também dos dízimos e das ofertas, né? Em Malaquias 3:10, segunda versão aqui, King James, está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa. Deus ainda explica, para que haja mantimento, que é alimentação para os irmãos que estão reunindo lá, né? E supra as necessidades, né? E provai-me nisso, Deus ainda desafia, e provai-me nisso, disse o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. O que Deus está falando aqui? Beleza, vocês vão dar o dízimo, as ofertas, nós vamos aqui. E o dízimo no Antigo Testamento, ele era usado como forma de sustentar o templo, né? E também os sacerdotes, que eram os levitas, porque os levitas, quem leu lá o Antigo Testamento, eles não herdavam terras, a herança deles era o Senhor. A herança deles é o Senhor. Eles não recebiam terras como as outras tribos, não recebiam nada dessa terra. A herança deles era o próprio Senhor. Então, para eles serem sustentados, era através dos dízimos e ofertas. Eles viviam por conta do templo, da sinagoga, né? No Novo Testamento, já é o princípio da generosidade que entra em ênfase, tá? Em 2 Coríntios 9:7 está escrito: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, você tem que dar de coração aberto, com alegria, tá? E outra coisa, o cristão, ele deve ofertar voluntariamente, com alegria e gratidão, sem obrigação de legalismo, sem aquele negócio: nossa, se eu não ofertar, eu não vou ser salvo, se eu não ofertar, Deus não vai me abençoar. Não, você tem que ofertar com o coração aberto, tá? Nada, e nem a oferta também para aparecer para os irmãos: eu consigo ofertar mais que você. Não, oferte com o coração aberto para a obra do Senhor, porque é o seguinte, aquele dinheiro, aí já é os pastores lá da igreja, eles têm que designar de acordo segundo a necessidade da igreja. Se por acaso eles desviarem dinheiro lá, eles vão se haver com Deus, aí são falsos profetas. E a árvore a gente se conhece pelos frutos, né? Como o próprio Jesus diz. Tem uma parte que me chama muita atenção lá em Apocalipse 3:1, na King James, está assim: o anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, tens fama de estar vivo, mas está morto. Conheça as tuas obras, tens fama de estar vivo, mas está morto. Esse versículo alerta as igrejas que parecem ser ativas, mas perderam a conexão espiritual com Deus. Hoje a gente vê muita igreja aí, a igreja se adaptando ao mundo, sendo que o mundo é que tinha que se adaptar à igreja, entendeu? Então são igrejas que parecem vivas, né? Porque tem igreja lá que parece praticamente uma boate, né? Um popurrí, tá? É igreja que você chega lá, você tá num show, igual um show no mundo secular. Aí o irmão gosta, é o pastor pop, o pastor parece apresentador de programa de televisão, né? E aí o que acontece? Isso com essa energia toda, muitas vezes até o próprio pastor, que pode ser até que ele não esteja mal intencionado, ele acaba indo muito para o lado do marketing, para o lado de atrair mais pessoas, mas não para atrair para Deus, e sim para encher o templo, para arrecadar mais.
E isso é muito sério, porque em vez de ele estar salvando almas, ele está levando uma galera aí para o inferno. Então, e as igrejas, elas têm nome de tem fama de estar vivas, né? Nossa, aquela igreja, uau! Será que ela está viva mesmo? No fundo, ela pode estar morta, sabe por quê? Porque ela não está cumprindo o que Deus pede, tá? A igreja ideal não significa que ela tem que ser perfeita, não. Mas que tenha ter fidelidade nos princípios de Cristo. Está lá em Mateus 5, 14, 16, na King James, está lá. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A verdadeira igreja é aquela que segue Cristo. Vive em unidade e reflete sua luz no mundo. Se a igreja está cheia, mas lá não tem a unção do Espírito, ela tem nome de quem vive, mas está morta. Amém? É o que diz a Bíblia aqui. Então, vamos fazer uma pequena oração aqui. Senhor, que possamos nos reunir com irmãos que tenham um coração verdadeiro, que queira seguir a Cristo verdadeiramente, e que não possamos reunir com falsos profetas, que nós podamos reconhecê-los, porque a igreja, a verdadeira igreja, a gente reconhece porque ela segue a Cristo, e a Ele que devemos seguir, como diz o seu louvor lá, o nosso general é Cristo, devemos seguir esse general. E Senhor, por favor, não deixe que falsos profetas nos engane, nos dê discernimento, capacidade para que possamos seguir a verdadeira igreja de Cristo e para que todos possamos ser salvos. Amém? Então, gente, eu quis dizer isso. A igreja ideal, ela não existe, mas pelo menos nós podemos tentar chegar o mais próximo possível, seguindo os princípios de Jesus Cristo. Amém? Ó Senhor Jesus!